distribuição binomial de probabilidades, né, também conhecida como probabilidade binomial em alguns livros, ou só distribuição binomial também, né, que é muito comum. Geralmente você aprende decorando uma fórmula, né? E às vezes você tem um problema que você não consegue aplicar essa fórmula. O que é muito comum, não só em probabilidade, como em várias coisas na matemática, que a gente aprende assim, né? E aqui nós não vamos usar a fórmula, tá? Depois, né, a gente pode até deduzir a fórmula para a gente ter conhecimento, mas vocês vão ver que não precisa usar essa fórmula para resolver problema de distribuição binomial, porque você tem que saber interpretar. Essa é a palavra-chave para você se dar bem estudando probabilidade. Interpretação, né? Como a gente estudou lá em análise combinatória também. Vocês viram que vale mais a interpretação do que mesmo você decorar a fórmula, tá? Bom, por que chama de distribuição binomial? Porque tem a ver com o número binomial que a gente estudou nas aulas passadas, né? Que tem a mesma formulinha da combinação. Vocês lembram? Pois bem, vamos interpretar esse probleminha aqui. Bem simples, né? Um dado é lançado 5 vezes. Claro, considerando que o dado é não viciado, que ele tem 6 faces, que a superfície é uma superfície plana, que não favorece nenhum dos números, né, das faces do dado. Só não coloquei essas coisas aqui para não ficar muito grande o enunciado, mas no problema de probabilidade vem tudo escrito bonitinho para você, tá? Olha as duas perguntas que eu coloquei aqui. Qual é a probabilidade de sair o número 2 no primeiro e no último lançamento? Tá vendo que eu fui bem específico, né? No primeiro e no último lançamento tem que ser o número 2. E no resto, não. Tá? Outra pergunta. Qual a probabilidade de sair o número 2 exatamente 3 vezes? Perceba que aqui eu fui específico. Eu falei no primeiro e no último lançamento. Aqui não. Aqui eu falei, olha, tem que sair 3 vezes o número 2. Exatamente 3 vezes. Né? Cuidado para não confundir com pelo menos 3 vezes. Porque você teria que analisar os casos. 3 vezes, 4 vezes e 5 vezes. Aqui não. Exatamente 3 vezes. Não importa onde saiu. Olha o que eu usei. Não importa onde saiu. Tá? Será que tem a ver com combinação? Bom, vamos ver. Olha, se eu pegar aqui e colocar assim, ó. 5 lançamentos. Certo? Então, eu vou chamar assim, ó. Eu vou chamar de D, o evento sair 2. Tá? Saiu o número 2. E de D barra, que significa o complementar do D, que é o complementar? O que não é sair 2, é o contrário disso, que é o não sair do número 2. Tá? Só para facilitar na hora de fazer as contas aqui. Bom, aqui ele foi bem específico, né? Ele quer que saia 2 aqui e aqui. Certo? Exatamente nesses lugares. Então, no primeiro lançamento, segundo, terceiro, quarto e quinto, ele quer que saia 2 aqui e aqui. Aí vem a pergunta, qual é a probabilidade de sair 2? Ou seja, qual é a probabilidade de acontecer o D? Olha, saiu 2, espaço amostral é 6, né? Olha lá, o nosso espaço amostral, o número de elementos é 6, porque o dado tem 6 faces. Então, se o número 2 é
um sexto. Certo? Então, saiu o número 2, um sexto. E não saiu o número 2. Probabilidade de acontecer o D barra, não saiu o 2. É o total menos um sexto, concorda? É o complementar, né? Então, é o total menos um sexto, que é 5 sextos. Então, olha só. Eu já tenho a probabilidade de ocorrer 2 e de não ocorrer 2. Olha, então eu vou lá e marco, né? Eu quero que saia 2 aqui e aqui. Então, qual é a probabilidade de sair 2 aqui? Um sexto. E aqui, um sexto. E aqui, a probabilidade de não sair 2. Então, 5 sextos, 5 sextos e 5 sextos. Certo? Então, perceba que para eu resolver isso daqui, olha a conta que eu faço. Ó. Eu faço assim, ó. Eu multiplico, porque ele quer o seguinte, né? Aqui você usa o E, né? Ó. Porque eu quero que saia 2 no primeiro, e não saia no segundo, e não saia no terceiro, e não saia 2 no quarto, e saia 2 no quinto. Então, ó, eu multiplico, vai ficar 1 sexto ao quadrado, vezes 5 sextos ao cubo. Certo? Essa é a conta que eu tenho que fazer aqui. Né? E aí, fazendo aqui essas contas, vai ficar... aqui eu tenho 6 ao quadrado vezes 6 ao cubo dá 6 à quinta. Certo? Que eu não vou fazer essa conta não. Depois vocês fazem aí com mais calma. 6 à quinta. E aqui eu tenho 5 ao cubo, que é 125. Vezes 1, que dá ele mesmo. Então eu vou ter um número bem pequeno, né, de chance de ocorrer isso. Que é o de se esperar. Né? Então eu tenho lá, ó, 6 à quinta, que dá um número... 6 ao cubo dá 216. 6 à quinta vai dar um número grande. Tá? Essa é a probabilidade. Olha o jeito que eu fiz essa conta. Probabilidade de ocorrer D ao quadrado vezes a probabilidade de não ocorrer D. Tá? Tá certo essa conta, né? Beleza. Agora, olha só. Sair o número 2 exatamente 3 vezes. Não fala no lugar que tem que ser o número 2. Né? Concorda comigo? Então, qual seria um caso possível? Olha, um caso possível seria assim, né? Ó, eu tenho lá os 6 lançamentos, né? Seria, por exemplo, saiu 2 no primeiro, no segundo e no terceiro lançamento. Nas outras duas, não saiu 2. Concorda comigo? Isso daqui é um caso, ó, né, que eu tenho. Tá? Que o primeiro lançamento, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, isso daqui é um caso que eu tenho. Só que você concorda que eu poderia ter o 2 saindo aqui e o não 2, né, que é o complementar, saindo aqui? E aí eu posso trocar isso daqui de lugar? Ou seja, a ordem importa? Não! Desde que saia 3 vezes o número 2. Né? Então, a ordem não importa. De quantas maneiras eu consigo escolher dos 5 lugares, 3 lugares para ser o número 2. Como a ordem não importa, o que eu faço? É uma combinação de 5 que eu tenho que escolher 3. Certo? Vezes a probabilidade de sair o 2, né, que está aqui, ó, ao cubo agora nesse caso, vezes 5 sextos ao quadrado. Então, perceba o seguinte, aqui eu não precisei multiplicar pela combinação, porque eu já tinha um lugar fixo. Só poderia sair o 2 aqui e aqui, está fixo. Eu não preciso escolher onde vai ser o 2. Aqui eu preciso escolher 3 lugares para sair o número 2. De quantas formas eu posso escolher dos 5 lugares? 3. Sabendo que a ordem não importa. Por quê? Saiu no primeiro, segundo e terceiro, saiu no primeiro, segundo e quarto, saiu no primeiro, terceiro e quinto, não importa. O que importa é que sair 3 vezes. Tá vendo por que chama probabilidade binomial? Porque isso daqui é a mesma coisa que esse número binomial aqui, ó, né? Vocês entenderam a ideia? Então, essa que é a ideia da probabilidade binomial.
né? Quando eu tenho que multiplicar pela combinação, quando eu não tenho lugar para sair o que eu quero pré-definido, né? Igual aqui, eu quero sair exatamente 3 vezes, mas não fala onde. Diferente desse, que fala onde, né? Fala onde tem que sair. Tem que sair no primeiro e no último. Então eu não preciso multiplicar pela combinação. Então aqui vai ficar o quê? 5, 3 é 10, né? 5, 3 binomial é 10, vezes, aqui vai ficar a mesma coisa, 5 quadrado dá 25, 1 ao cubo dá 1, então fica 6 ao cubo vezes 6 quadrado dá 6 à quinta, né? Que aí fica o mesmo caso aqui. Eu posso multiplicar aqui, né? 10 vezes dá 250, dividido por 6 à quinta. Certo? Então essa é a probabilidade de ocorrer o número 2 exatamente 3 vezes. Essa é a probabilidade de ocorrer o número 2 no primeiro e no último lançamento. Certo?